Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Sou o pastor Henrique Oliveira e nesse canal nós temos devocionais de segunda a sexta-feira às 8h30 da manhã e leitura bíblica às 22 horas, tá bom? Se você é novo por aqui, se inscreva, curta, comente e compartilhe esse vídeo com a pessoa que você mais ama para juntos nós aprendermos aí mais da palavra do Senhor, tá bom? Nós estamos focados aí no Evangelho de Marcos, né? Já lemos Mateus inteiro, já lemos os 6 primeiros capítulos de Marcos e hoje nós vamos focar aí no capítulo de número 7, tá bom? Te convido a gente a fazer essa leitura juntos. Vamos lá? Evangelho de Marcos, capítulo de número 7, se inicia assim. Deixa eu tirar minha água daqui. Os fariseus e alguns mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Isso porque os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar cerimonialmente as mãos, apegando-se assim à tradição dos anciãos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavar, e apegam-se a muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de cobre. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos anciãos, mas comem um alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Olha que importante esse ensino de Jesus. Eu vou trazer um devocional sobre isso na semana que vem, se Deus permitir. Ele continuou: vocês sabem muito bem rejeitar o mandamento de Deus para praticar a tradição de vocês. Pois Moisés disse: honra o seu pai e a sua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de fazer qualquer coisa para o seu pai ou a sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam. Não há nada fora do homem que, nele entrando, possa torná-lo impuro. Vou repetir, palavra de Jesus. Não há nada fora do homem que, nele entrando, possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Vocês não entenderam? Perguntou-lhes Jesus. Não perceberam que o que entra no homem não pode torná-lo impuro? Porque não entra no seu coração, mas no seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos e continuou: o que sai do homem é o que contamina o homem, pois do coração dos homens saem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Veja só, ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E existe hoje denominações que ainda condenam alguns alimentos. Jesus saiu daquele lugar e foi para a região de Tiro. Entrou em uma casa e não queria que ninguém o soubesse.
Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. Assim que ouviu falar de Jesus, uma mulher cuja filha estava com o espírito imundo veio e lançou-se aos pés dele. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Ele lhe disse: Deixe que primeiro os filhos comam até ficarem satisfeitos, pois não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: Por causa da sua resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou a filha deitada na cama. O demônio já havia saído dela. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e, passando por Sidom, foi para o mar da Galileia, atravessando a região de Decápolis. Então, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que era surdo e mal podia falar, e suplicaram que impusesse as mãos nele. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos do homem, em seguida cuspiu e tocou-lhe na língua. Então, voltou os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, disse: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os olhos do homem se abriram, a sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não contassem isso a ninguém. Contudo, quanto mais os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: Ele tem feito tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e lhes disse: Tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer pelo caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde, neste lugar deserto, poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam. Ele ordenou à multidão que se sentasse no chão. Depois de pegar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Jesus deu graças por eles e também disse aos discípulos que os distribuíssem. Todos comeram até ficarem satisfeitos e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. Tendo-os despedido, entrou no barco com os seus discípulos e foi para a região de Dalmatuna. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus. Para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente em seu espírito e disse: Por que esta geração pede um sinal milagroso? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. Então, afastou-se deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Os discípulos esqueceram-se de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Prestem atenção, advertiu Jesus. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não temos pão? Ao perceber a discussão, Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem entendem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram de quando eu parti os pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. Nem de quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam. Ele lhes disse: Vocês ainda não entendem? Então, deixa eu só fazer aqui Jesus estava falando sobre o ensino dos fariseus, dos mestres da lei,
Só que os discípulos pensaram que era de pão que ele estava falando, né? Então Jesus estava advertindo para tomar cuidado com o ensino de falsos profetas e falsos pastores, ok? Então foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e lhe impor as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então os seus olhos foram abertos. A sua visão foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: Não entre no povoado. Se não me engano, somente nessa passagem Jesus teve que fazer ali o ato duas vezes, né? O ato de cura duas vezes. Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: Quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, ainda outros um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não contassem a ninguém a respeito dele. Então ele começou a ensiná-los: O Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, ser morto e ressuscitar 3 dias depois. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Olha que ousadia de Pedro, né? Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, pois você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que pode dar o homem em troca da sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. E acrescentou: Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro sobre a terra seria capaz de branqueá-las. Apareceram diante deles Elias e Moisés, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Rabi, que bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. Em seguida, apareceu uma nuvem que os envolveu. Dela saiu uma voz que disse: Este é meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dentre os mortos. Eles guardaram o assunto apenas para si, discutindo o que significaria ressuscitar dentre os mortos. Então, eles lhe perguntaram: Por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem primeiro para restaurar todas as coisas. Então, porque está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Eu, porém, digo a vocês que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram,
como está escrito a seu respeito. Quando chegaram a um lugar onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou maravilhado e correu para saudá-lo. Jesus perguntou: "O que vocês estão discutindo?" Um homem da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Aonde quer que se apodere dele, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que os expulsassem, mas eles não conseguiram." Jesus respondeu: "Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino." Jesus também dava bronca. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: "Há quanto tempo ele está assim?" "Desde a infância", respondeu. "Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos." "Se podes", disse Jesus, "tudo é possível ao que crê." Imediatamente o pai do menino exclamou: "Eu creio! Ajuda-me a vencer a minha incredulidade." Se você tiver falta de fé, faça essa oração aqui. Peça ao Senhor para te ajudar a vencer a sua incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: "Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele." O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: "Ele morreu." Jesus, porém, tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: "Por que não conseguimos expulsá-lo?" Ele respondeu: "Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum." Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde estavam, porque estava ensinando seus discípulos. Ele lhes dizia: "O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ressuscitará." Contudo, não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. Chegaram então a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: "O que vocês estavam discutindo no caminho?" Eles, porém, guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Sentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: "Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos." Tomando uma criança, colocou-a no meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhes: "Quem recebe uma dessas criancinhas em meu nome, recebe a mim. E quem recebe a mim não recebe a... Perdão, irmãos. Quem recebe uma dessas criancinhas em meu nome, recebe a mim. E quem recebe a mim, não recebe a mim, mas aquele que me enviou." "Mestre", disse João, "vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos." "Não o impeçam", disse Jesus. "Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Em verdade lhes digo que quem der a vocês um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, não perderá a sua recompensa. Se alguém induzir a pecar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. E, se a sua mão o induz a pecar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as 2 mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. E, se o seu pé o induz a pecar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, ser lançado no inferno. E se o seu olho o induz a pecar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os 2 olhos, ser lançado no inferno.
onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Quantos ensinamentos em apenas 3 capítulos! É isso que a Bíblia tem para nós, ensinamentos. A gente viu aqui cada coisa de parar e meditar e estudar para poder aplicar na nossa vida, né? E isso é o que a gente vai trazer aqui nas leituras bíblicas, tá bom? Alguns desses trechos aqui eu vou levar para o devocional, para a gente dar uma pincelada maior nele, uma aprofundada maior nele, né? Meditarmos nele, que aqui a gente está passando mais leitura. Mas vamos trazer algumas coisas para o nosso devocional, onde a gente faz uma breve meditação ali, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e Deus abençoe o seu final de semana, seu sábado, seu domingo, que tudo seja para a honra e glória do nome de Jesus. Não se esquece, se você não se inscreveu, se inscreva no canal e aperte o botão de curtir. Isso é muito importante para nós, tá bom? E comente aí se você está gostando da nossa série de leituras bíblicas. Deus te abençoe em nome de Jesus.